Estes tempos de quarentena, de confinamento, de uma outra vida diferente daquelas a que estávamos habituados, até no ensino também, o chamado ensino à distância, vão nos obrigar a pensar de outra maneira e arranjar soluções para eventuais situações futuras, graves e não graves. O ensino profissional e o ensino artístico, é sobretudo desses que eu vou falar, são ensinos que já de si trazem um estigma em cima, mais o ensino profissional do que o ensino artístico, e, do meu ponto de vista, um estigma que vem ao longo da história e que assenta numa visão de sociedade existente na Grécia Antiga. A Grécia Antiga desvalorizava fortemente o ensino manual. Valorizava o trabalho dos filósofos, que eram pensadores, a esses sim cabia a missão de organizar a sociedade, de dizer como é que as coisas deviam funcionar, e aos trabalhadores competia assegurar que os filósofos pudessem usufruir desse ócio para pensar. Se nos remetermos agora para o que era o ensino no Estado Novo, vemos claramente essa divisão. Um ensino liceal ligado a pensadores, a pessoas que iam depois ter um poder de decisão e de organização da sociedade, e depois aquele ensino destinado aos que iam de facto trabalhar, aos que iam assegurar que o dia a dia funcionasse, quer no ensino, quer na parte industrial, o ensino industrial, quer na parte comercial, com o ensino comercial. Novamente, o ensino artístico ou das artes, como se chamava na altura, é qualquer coisa à parte, até porque depende muito da vocação. Bem, no final do Estado Novo aparece um célebre relatório da OCDE falando sobre os países mediterrâneos e onde Portugal estava muito mal colocado em termos de ensino. Veiga Simão resolve fazer uma reforma. Essa reforma entra em vigor praticamente após o 25 de Abril, com a novidade do ensino unificado. O ensino unificado era basicamente todos a aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. O ensino profissional quase desaparece, o ensino artístico sobrevive, mas com alguns abalos. E as pessoas começam, com o tempo, a dizer as escolas já não ensinam nada. O aluno vai para a escola e não aprende nada. Ninguém sabe nada. O ministro José Augusto Seabra, com a introdução do ensino técnico ao profissional, tenta corrigir isso. Trazer outra vez a prática, o ensino da prática para dentro da escola. Às portas da entrada na comunidade europeia e já dentro, nos primeiros passos dentro da comunidade, aparece uma outra estrutura, o GETAP, exatamente a zelar sobre estes dois tipos de ensino. O profissional, criando então uma formação adequada aos novos dias, nas mãos das escolas privadas, e o ensino artístico, agora chamado especializado artístico, na mão do ensino público, na mão do Estado, mas também, eventualmente, na mão de algumas escolas privadas. Mas definia-se ainda dois tipos de ensino, predominantemente orientados para a vida ativa, predominantemente orientados para o prosseguimento de estudo. Ora bem, eu até costumava brincar, nessa altura já andava aí nestas lides, e dizia assim, bem, então a tese é o prosseguimento de estudos, a antítese é o mundo do trabalho, e depois vem a síntese, que é o ensino especializado artístico, metade para cada lado, 50-50. O ensino da dupla valência. Era uma espécie de dialética pedagógica. Brincava um bocado com isso na altura. Bom, o desafio principal é a chamada revolução digital. E a revolução digital bem dizer uma coisa muito importante, ou bem perguntar, afinal, o que é a escola? Para que é que serve? E desaparecem as grandes narrativas. Porque o que é que vem a ser ensinar?
porquê ensinar isto e não aquilo? E para que se ensina? Bom, é claro que as novas realidades que hoje em dia estão vertidas, por exemplo, na robótica, estão vertidas naquele chamado Big Data, que é o computador poder lidar com conjuntos enormes de dados e tirar conclusões que demorariam anos e anos, séculos, eventualmente, a tirar, vem dar uma outro carisma à escola. Afinal, o que é que se vai aprender? É que se eu aprender uma coisa na escola, se calhar quando sair para o tal dito mundo de trabalho que ninguém sabe o que é, já não existe aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu aprendi já não serve para nada. Então, se calhar, e é aquilo que muitas pessoas disseram, muito mal compreendidas, o que a escola deve fazer, ou o que o aluno deve fazer, é aprender a aprender. Isto é, estar disposto à novidade. Estar disposto a adaptar-se. Uma espécie da sociedade líquida do Boyman, que diz que na sociedade as pessoas adaptam-se como aos líquidos aos recipientes. E, curiosamente, se olharmos para o vocabulário que nós usamos, ou que usávamos, ou que fomos usando, começamos por chamar à escola a instrução. O que lá se fazia era a instrução dos alunos. Aliás, havia o Ministério da Instrução Nacional, do tempo da Primeira República. Depois, então, as escolas passaram a ensinar uma coisa já mais diferente, mais suave. E agora fala-se em educação. Portanto, há uma evolução nos patamares a que o ensino profissional e o ensino artístico não poderão estar excluídos. A pedagogia, essa é sobre o como ensinar. O que ensinar já está nas mãos dos políticos. Faz parte do domínio da política, da sociologia. E com que ensinar já é do domínio da tecnologia e hoje em dia estamos a ver essa tecnologia a entrar fortemente nas escolas. Há um físico italiano chamado Carlos Rovelli que diz uma coisa deste tipo. A realidade não são coisas, não existem coisas, existem processos. E se eu disser, eu quero dizer, as pessoas disserem que as escolas não são edifícios nem programas, edifícios como se fosse uma espécie de hardware e programas como se fosse uma espécie de software, então a escola são também relações, onde aparecem novos paradigmas, os chamados soft skills. E isto mesmo para o ensino profissional. O ensino artístico, eu diria que isto já é matéria-prima. O ensino profissional talvez ainda não seja. Mas estes tais soft skills assentam num chamado pensamento colateral. Assim, assentam também na inteligência emocional. E, sobretudo, na cidadania. Hoje, mais do que nunca, necessário equacionar o que estamos a fazer, se estamos a fazer corretamente, se estamos a garantir a sustentabilidade do planeta e da nossa própria vida. E é essa questão que, enfim, se o Covid nos vem ensinar alguma coisa, vem nos ensinar a pensar justamente nisso. Isto é, fazer as coisas porquê. E o ensino profissional entra aí. Não é só aprender para a vida ativa. É equacionar essa vida ativa. Eu estou a fazer isto porquê e para quê? E qual vai ser o resultado do que eu estou a fazer? Infelizmente, o estigma do ensino profissional levou sempre para... Meu menino, se tu sabes português e matemática, vai para prosseguimento de estudos. Se tu não sabes, tu não queres estudar, se tu faltas às aulas, se tu não sei... Então vais para o ensino profissional. Vais aprender uma coisa prática, que te vai servir para a tua vida ativa. Bom, mas isso, a vida ativa é o que nós vemos. O que é a vida ativa neste momento? Ela existe. Ela está em constante mutação. E se o aluno não aprender essa mutação e a lidar com essa mutação,
meu amigo. Não vamos lá. O ensino profissional terá cada vez mais insucesso. Eu lembro-me, enfim, quando estou a falar nessas coisas, num poeta, Sebastião da Gama, que disse, poeta e professor, e o Sebastião da Gama disse que é preciso cativar os homens. Ninguém aprende se não estiver cativado para aprender. E o que é essas coisas cativar para aprender? Bom, é fazer sentido. É fazer com que a escola faça sentido aos alunos. As escolas não podem ser um dos 3 armazéns em que a sociedade se organiza. Quer dizer, os meninos pequeninos e mais gradudinhos nas escolas, os pais desses meninos nas fábricas, que é outro armazém, e os avós desses meninos nos asilos, que é outro armazém, hoje em dia quase câmaras da morte. A escola deve tentar remeter-se aos conceitos essenciais, o que são as coisas que ficam quando tudo muda. E chega-se à conclusão que há 4 coisas essenciais, que é a comunicação, a capacidade de comunicar bem, eficazmente, a criatividade, fazer as coisas bem, mas com alguma novidade, o espírito crítico, não se levar em fake news, não imaginar que é possível que a lexívia mate o vírus depois de se a gente engolir, e a cooperação, isto é, não haver escolas de classificação, de divisão, de estigma e baseadas nas medidas, nos exames, no que é mensurável, que às vezes é incorretamente mensurável, nem sequer é tão mensurável como se pensa. E eu diria que as escolas, até para o ensino profissional e muito mais para o ensino profissional e artístico, que é deles que eu estou a falar, eu voltaria um bocado a um homem da Revolução Francesa, Condorcet, que dizia uma coisa deste tipo: a instrução não deve abandonar o indivíduo no momento em que sai da escola. Deve estar presente em todas as idades. A palavra que se usava na altura era instrução. Eu agora substituiria educação. Punha lá educação em vez de instrução. E Condorcet é um homem da Revolução Francesa e diz isto. E vamos nós agora, mais tarde, dizer a escola ao longo da vida. Ao longo da vida já ele dizia naquela altura. Portanto, às vezes nós não estamos a descobrir a roda. Não estamos a fazer nada de novo. Às vezes não temos a coragem de ir para a frente. E quando eu vejo que muitas vezes os alunos são metidos para o ensino profissional como um estigma, são escolhidos os professores, às vezes, não os melhores para lidar com aqueles meninos. Os horários são como são. Depois são escolas tape para dizer que é onde estão as pessoas com problemas. Portanto, todos estes estigmas que não entram numa verdadeira cooperação dentro da escola levam a que, de facto, o ensino profissional fracasse. E eu poria uma nota final, isto agora nestes tempos complicados, para as empresas, sobretudo. Se já era difícil cumprir o FCT, a Formação em Contexto de Trabalho, da melhor forma possível, porque as empresas de alguma maneira recusavam, então agora que se dê alguns incentivos a essas empresas para acolherem os alunos do ensino profissional e do artístico, que também têm formação em contexto de trabalho, de maneira que elas não sintam que isso é um peso para elas. Bom, e por aqui me fico. Esperemos que corra tudo bem.